Boa noite. A paz seja convosco. 1 Coríntios 10. Na carta aqui do nosso irmão Paulo aos Coríntios, primeira carta, está escrito assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olha, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por tudo, pela tua palavra. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. A palavra de Deus, irmãos, ela mostra para nós algumas condições. Muitas vezes, e hoje em dia nós vivemos num tempo em que o humanismo tem tomado conta das igrejas e até das mensagens, né? O homem acaba sendo colocado no centro das atenções, não o Senhor. Então fica parecendo que não existe nenhuma condição, que não há nenhuma condição, que a gente pode viver do jeito que a gente quiser e que está tudo bem. E o que Paulo está dizendo aqui para os coríntios é uma advertência. Ele diz: olha, o povo de Israel saiu do Egito, Deus tirou o povo do Egito, passaram pelo Mar Vermelho, viram a coluna de fogo, viram a nuvem que os acompanhava, atravessaram o mar, viram a montanha fumegando, lá o Sinai, saindo fogo. Eles viram, ouviram o sinal, ouviram o som, e eles ficaram atemorizados, dizendo: não fale o Senhor conosco, mas vai lá, Moisés, e ouve o que ele tem que falar, e depois o Senhor fala para a gente. Eles estavam tremendo, quase desmaiando. Eles tiveram uma experiência tão forte, e agora eles vêm para caminhar no deserto. E aqui tem uma coisa que a gente tem que parar, e que Paulo está dizendo: olha, eles comeram o mesmo manjar espiritual. Deus os alimentava, dava comida para eles todo dia. Eles beberam da mesma bebida espiritual, porque beberam da pedra espiritual que os seguia. A pedra era Cristo. É aquela que eu preguei outro dia, e disse que Moisés, primeira vez, Deus falou: bate na rocha, fere a rocha com teu cajado, ela vai te dar água. E a rocha deu. Segunda vez Deus disse: vai, fala com a rocha, ela te dará água. E Moisés vai lá e bate na rocha. E por isso Moisés não entrou na terra prometida, por causa disso.
Amém? Ele não podia ter batido a segunda vez, porque Jesus seria ferido pela lei uma vez, mas não duas. Então nisso aí ele errou. Então diz aqui, ele diz assim que apesar disso, deles terem visto tantas maravilhas de Deus, eles terem tido essas experiências com Deus, aqui vem um texto que Paulo deixa aqui para nós, e é uma advertência para nós aqui do século 21. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto, morreram no deserto, não entraram na terra prometida. Amém? Irmãos, uma coisa que a gente tem que perceber e entender, que nós estamos aqui e devemos agradar a Deus. Nós estamos agradando a Deus? Estamos fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos? Não é? Porque é uma tragédia, é uma coisa muito difícil isso aqui. É que as pessoas tiveram experiências, viram maravilhas, estiveram todos debaixo da proteção de Deus, viram a mão poderosa de Deus e de repente Deus não se agradou deles. Da maior parte deles, eles não agradaram a Deus. Então, a gente precisa saber que, primeiro de tudo, precisamos agradar a Deus. Primeiro, porque nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos a Jesus. Sabe, é muita gente cheia de si mesmo, cheia de querer ser, cheia de tanta coisa, de tanto orgulho, de tanto negócio errado, e de repente acaba chegando numa situação difícil. Jesus falou a respeito de alguns tipos de religiosos que vão chegar lá no dia do juízo e dizer, porque vão estar numa situação difícil: Senhor, mas nós profetizamos em teu nome, nós pregamos, a gente fez maravilhas, a gente realizou milagres em teu nome, e por que a gente está aqui agora nesse sufoco? Jesus disse: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E eu creio que eles não foram para um bom lugar, ou não vão, né? E a tragédia é que eles fizeram muitas coisas em nome de Jesus, expulsaram até demônio, curaram enfermos, fizeram milagres, pregaram, profetizaram, mas havia uma coisa neles que estava errada. Deus não se agradou deles, porque eles não tinham um coração sarado, não nasceram realmente de novo, não eram novas criaturas, não tinham a nova vida de Cristo em si. Não podiam dizer, como Paulo disse: a vida que agora eu vivo, não a vivo por mim mesmo, mas agora, a vida que eu agora tenho, eu vivo em Cristo Jesus. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? Então, é uma coisa diferente. Nós temos algumas condições, nós temos algumas coisas que temos que olhar, temos que atentar com cuidado, para a gente não chegar como esse povo aqui, depois de ter feito tudo, ficar reprovado. E estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. Falei, isso é um aviso para nós. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia. 23 mil morreram num dia, por causa de prostituição. E não tentemos a Cristo. Como é que eles tentaram a Cristo, né? Não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram. Interessante, né? Jesus veio depois deles, mas eles estavam tentando a Cristo.
Ele não era a pedra que o seguia, que dava água para eles? Não era ele que estava lá e aparecia para eles, apareceu para Moisés e disse: eu sou o que sou, vai e diz ao meu povo, eu sou, mandou dizer? Então diz aqui a palavra que eles tentaram a Cristo. Não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Lembram, né, a história das serpentes abrasadoras, né? E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritos para aviso de quem? Nosso. Paulo diz: olha, isso é para a gente. É para a gente ver o que aconteceu com eles e tomar cuidado. Para a gente também ter temor de Deus. Não é medo de Deus, é respeito por Deus, é saber reconhecer o povo de Deus, a igreja de Deus. E quando eu falo igreja de Deus, o povo de Deus, eu estou falando de parede, não, de edifício. Eu estou falando de gente que é de Deus, gente que é de Jesus, gente que pertence a Jesus. É coisa séria, não é verdade? Nós pertencemos a Ele, somos dele, e aí nós devemos andar como Ele disse, né? E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figura para aviso nosso, para aqueles em quem são chegados os fins dos séculos, ou o fim dos tempos, né? Nós estamos mais perto do fim dos tempos do que eles. É ou não é? O mundo está ficando de cabeça para baixo, vocês estão percebendo, né? O mundo está de cabeça para baixo. Então é bom botar as barbas de molho, para que a gente não seja pego de surpresa, né? Aquele, pois, que cuida, ou que pensa estar de pé, olhe, não caia. Tome cuidado e não caia. Fique de pé. Amém? Aquele corinho que a gente canta aí. Estamos de pé. Fique de pé. Não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana. Irmãos, ele está falando aqui que, olha, que muitas vezes a tentação nem vem pelo Satanás, sabe? Às vezes a tentação vem até por outra pessoa. Tem gente que é a tentação dos outros. Não veio sobre vós tentação senão humana. Não foi nem o Satanás. Jesus foi tentado pelo diabo, diretamente por ele, né? Se você ver lá no livro do Evangelho, tem as tentações que Satanás fez para Jesus. Mas aqui, no caso, Paulo está dizendo: não veio tentação sobre vós, senão humana. A tentação, muitas vezes, ela pode ser feita por outro humano. E a gente tem que ter discernimento, nós temos que discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, sabe? Aquilo que é bom e aquilo que não presta. Aquilo que vem para trazer ruína, aquilo que vem trazer problema, aquilo que causa dissensão, divisão, não é de Deus. Não é? É ou não é? Vocês viram o que eu li no começo do culto? Quem prestou atenção? Não prestar atenção. Eu vou ler de novo. Hã? Foi Provérbios o quê? Então vocês guardaram. Ó. Eu lembro, sabe de quem quando eu leio isso aqui? Eu lembro do irmão Cabral. Irmão Cabral, que pregou o evangelho pra gente. Vai ficar registrado aqui para sempre o nome dele, né? Ele sempre pregava esse texto aqui.
está escrito assim: estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. 6 coisas que o Senhor, que aborrecem Deus. Já pensou em deixar Deus aborrecido? Você deixar uma pessoa aborrecida já é ruim, mas aborrecer Deus eu acho que é perigoso, tá? Estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Ele está falando que a alma de Deus, no profundo do coração de Deus, ele abomina. A primeira: olhos altivos, gente orgulhosa; língua mentirosa, gente que fala mentira; mãos que derramam sangue inocente; coração que maquina pensamentos viciosos, fica só pensando no que não presta; pés que se apressam a correr para o mal. Tem gente que é assim, né? Que o pai vai fazer as coisas ruins, ele vai rápido. Pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa, que profere mentiras, e aquele que semeia contendas entre irmãos. Isso Deus abomina, é abominável, execrável diante de Deus, né? Então, Paulo, aqui onde nós lemos, ele fala sobre isso, sobre agradar a Deus. Para agradar a Deus, nós não podemos fazer coisas que ele abomina, nem coisas que o aborrecem. Amém? E ele continua dizendo aqui, né, que nós devemos, às vezes a gente não resiste nem uma tentação humana. Às vezes uma palavra mal falada, um negócio maldito, né? Sabe o que é maldito? É mal falado. Maldição, o que é maldição? É uma coisa que, tá? Tem 2 palavras aí. A coisa que é mal dita, mal falada, aquele que fala mal, aquele que na boca está cheio de maldição, fala aquilo que é mal. Maldição, é maldição. O que é bendição? Antigamente um D aí, bendição, né? É bênção, depois virou bênção, contraiu. É falar o bem, é falar aquilo que é bom. Amém? Hoje é Santa Ceia, é dia da gente falar algumas coisas, né? Então, não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel para não deixar você ser tentado acima daquilo que você pode suportar. Amém? Mas toda tentação pode ser resistida. Toda tentação pode ser resistida. A gente pode falar, não. Vem o diabo ou vem uma outra pessoa querer tirar você do caminho, do rumo, você diz, não. Amém? Não. Graças a Deus. Eu quero ler com vocês Gálatas. Essa outra carta, tá? Essa aqui é mais curtinha ainda, viu? Vocês deviam ler, dá para ler assim, em alguns minutos você lê a carta dos Gálatas inteira, tá? Aqui eu só posso dar pedacinhos para vocês, mas se você pegar, sentar em casa, em 15 minutos você lê Gálatas. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai em espírito e você não vai cumprir a cobiça da carne. Tá? Concupiscência é uma palavra que traduzida significa cobiça. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, amém? Imoralidade sexual, impureza, lascívia, libertinagem,
idolatria, isso já é explicado, feitiçarias, tem gente que pensa que feitiçaria é só pegar uns frangos, umas velas, umas coisas lá e botar na encruzilhada, né? É também, mas não é só isso não. Tem gente que deseja o mal para os outros, né? Quem deseja o mal para o seu semelhante, para o seu irmão, é feiticeiro, né? Tem gente que até, já vi gente, vai cair um raio na cabeça. Oh, meu Deus do céu, né? Pessoal, a gente não é feiticeiro, né? Então a gente não pede raio na cabeça de ninguém. Inimizades, porfias, amém? Porfias, rixas, tá? Traduzindo para vocês. Inimizades, rixas, emulações, é ciúme. Tem gente que tem ciúme, e às vezes tem ciúme até das coisas de Deus, né? Tem ciúme até do dom dos outros. Ciúme. Iras está traduzido, né? Iras, pelejas, amém? Discórdias, né? Facções, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Glutonaria é uma palavra bonita para comer exagerado. Tem gente que acha assim, que não está tudo certo. Não, espera aí. A gente tem que tomar cuidado. Pode comer, tem que comer e tal, mas pode se exagerar também. Amém? Exagero na comida é pecado, faz mal, dá gordura no coração, no fígado, dá arteriosclerose, entope veia e mata, né? Então, os romanos tinham umas práticas que eles comiam por prazer, não era por necessidade. Eu nem vou falar o que eles faziam para que vocês não se choquem, né? Pode falar? Eles comiam, não aguentavam mais e queriam continuar comendo. Então eles põem o dedo na garganta, vomitavam e voltavam a comer. Outra comida, não era a mesma, tá? É glutonaria. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, que os que, como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas, ó que importante, não herdarão o reino de Deus. Amém? Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, gozo, alegria, né? Paz, longanimidade, né? Ou seja, é você não ser um pavio curto, né? Qualquer coisa você já está todo inflado, todo bravo, né? Você é bravo. O longânimo, ele não se deixa irritar facilmente, ele dá muito tempo. A hora que passa o tempo, ele já nem tem mais motivo para se irritar. Benignidade, a característica daquele que é do bem. Bondade, aquele que é bom. Fé, mansidão, temperança. Temperança é domínio próprio. Fale comigo, domínio próprio. Amém? Graças a Deus. Amém. Hoje é ceia e eu poderia citar, né? Mas eu acho que vou parar aqui. Amém? Tem mais coisa, nós poderíamos falar mais coisas a respeito desse texto que Paulo escreveu aqui. Hoje eu dei uma sentadinha lá, li o livro de Coríntios inteiro, tá? Eu não li só esse texto, eu li a carta toda, né?
E aí a gente vê, né, os problemas que ele estava tendo lá e como ele estava corrigindo a igreja. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.